Por favor, meu filho está com fome. A empregada implorou. Então o noivo bateu nela, e o milionário se levantou da cadeira. Ela sussurrou 5 palavras no ouvido da pessoa errada. E antes do fim daquela noite, o mundo dela nunca mais seria o mesmo. Ninguém naquela mansão sabia o nome dela. Ninguém se importava que o filho dela não comia direito havia 2 dias. Ela não podia falar, a menos que fosse chamada. Ela não podia querer nada. Mas naquela noite, a fome a deixou corajosa. E a coragem custou um tapa na cara, na frente de todo mundo. O que aconteceu nos 40 segundos seguintes chocou a casa inteira. E ninguém viu aquilo vir. Oi, gente! Sejam bem-vindos de volta. Se você é novo por aqui, este canal é sobre histórias reais, cruas, emocionantes. Do tipo que fica com você muito depois que o vídeo termina. Deixa um comentário e conta pra gente de que cidade você está assistindo agora. A gente adora ver de onde vocês estão vindo. A história de hoje vai partir seu coração e recolocar os pedaços de um jeito que você não espera. Então fica com a gente até o final. Marissa Albuquerque tinha aprendido, fazia tempo, que algumas cozinhas são mais frias que outras. Não importa quão quentes sejam os fornos. Ela estava de pé na cozinha de piso de mármore do Solar Vasconcelos às 6 da manhã, amarrando o avental atrás das costas, do jeito que a avó tinha ensinado. Do jeito que a avó tinha aprendido com a própria mãe, antes disso. 3 gerações de mulheres da família Albuquerque tinham passado pela entrada de serviço daquela casa. Este ano marcava 36 anos desde que a avó de Marisa, Odete, bateu pela primeira vez naquela porta dos fundos, procurando trabalho e um pouco de dignidade. 36 anos. A família Vasconcelos tinha trocado de mãos 2 vezes desde então. Rostos novos, dinheiro novo, regras novas. Mas a família Albuquerque tinha ficado, mantendo a casa em silêncio, enquanto o mundo lá fora seguia sem elas. Marisa tinha 27 anos. Tinha olhos cansados, que ainda guardavam uma centelha de algo suave, algo que a vida não tinha conseguido apagar por mais que tentasse. Tinha um sorriso com um dentinho separado, que quase não usava mais, e mãos que já tinham esfregado mais chão do que conseguia contar. Ela não era amargurada com a própria vida. Não exatamente. Só não tinha tempo de ser outra coisa além de cansada. O filho dela, Rafael, tinha 5 anos, todo cotovelo e joelho, e pergunta. Gostava de dinossauros e de desenhar naves espaciais no verso de recibos velhos. Era o motivo de ela se levantar todas as manhãs, o motivo de engolir o orgulho naquela porta dos fundos ano após ano. O pai dele tinha morrido 2 invernos atrás, um acidente de obra que a construtora chamou de infeliz, e resolveu com um acordo miserável e uma pilha enorme de papelada. Desde então, eram só os 2 numa casa alugada na periferia da cidade, uma casa com telhado que vazava quando chovia forte, e uma geladeira que zumbia alto demais e guardava de menos. Aquela semana tinha sido especialmente dura. O aluguel estava vencendo. O carro tinha quebrado de novo. E fazia 2 dias que a comida tinha acabado de vez. Marissa não tinha contado nada disso a ninguém na mansão. Nunca contava. Você não levava seus problemas para o trabalho. Não quando seu emprego dependia de ser invisível, eficiente e grata. Essa era a regra silenciosa que governava o serviço da família dela naquela casa havia mais de 3 décadas. Estar presente. Ficar quieta. Ser grata. Mas naquela manhã, de pé no balcão cortando frutas para as bandejas de café da manhã das quais ela nunca comeria, suas mãos tremeram um pouco. Tinha deixado Rafael em casa com uma vizinha, uma senhora idosa chamada Dona Rosa, que cuidava dele por um valor bem menor do que cobrava qualquer creche. Antes de sair, Rafael tinha puxado a manga dela e perguntado, com aquela vozinha que quebrava o coração dela toda vez, "Mãe, vai ter café da manhã hoje?" Ela sorriu e disse, "Vai sim, meu amor. Claro que vai." E então caminhou 3 quarteirões até o ponto de ônibus com o estômago embrulhado, porque sabia que não haveria nada. O Solar Vasconcelos se erguia no interior de Minas Gerais, como se tivesse saído de uma fotografia antiga. Colunas brancas, varandas largas, jardins que ocupavam 4 homens em tempo integral. Eduardo Vasconcelos, o dono, tinha 28 anos. Um homem que tinha herdado a propriedade junto com o império de logística do pai, mas que passara a última década transformando tudo,
silenciosamente, em algo 2 vezes maior do que era antes. Era conhecido na cidade como um homem justo, ainda que distante. Pagava a equipe em dia. Lembrava dos nomes de todos. E uma vez, quando a mãe de Marisa tinha adoecido, ele mesmo providenciou para que um médico fosse até a casa dela. Não fazia disso um espetáculo. Simplesmente fazia e seguia em frente, como se fosse apenas a coisa certa a fazer, e não merecesse um segundo pensamento. Isso era mais do que Marisa podia dizer sobre a mulher que estava prestes a se tornar a nova senhora da casa. Camila Torres tinha 21 anos, loira, de maxilar marcado, bonita daquele jeito particular que o dinheiro consegue polir numa pessoa até ela brilhar como algo atrás de um vidro de museu. Admirada, mas nunca verdadeiramente calorosa ao toque. Estava noiva de Eduardo havia 6 meses, e naquele tempo tinha deixado bem claro a cada funcionário da casa exatamente o lugar que ocupavam aos olhos dela, abaixo dela, e melhor que se lembrassem disso. Não era cruel de um jeito dramático e óbvio, era menor do que isso. Era o jeito como ela nunca dizia por favor ou obrigada, o jeito como deixava bagunça para os outros limparem sem sequer olhar na direção deles, como se a pessoa que limpava simplesmente não existisse como pessoa. O jeito como uma vez disse a governanta-chefe, na frente de outras 3 funcionárias, que pessoas assim deveriam simplesmente ser gratas pela oportunidade de servir numa casa tão fina quanto aquela. Marisa tinha aprendido a ficar longe do caminho de Camila, do jeito que se aprende a ficar longe do caminho de uma tempestade de verão. Você não briga com ela, você só espera passar. Mas naquele dia, esperar não era uma opção. Naquele dia, era o almoço de noivado. Um evento grandioso que Eduardo estava organizando para anunciar formalmente o casamento com Camila às famílias mais ricas da cidade. Toda a equipe vinha se preparando havia uma semana. Marisa tinha feito um turno duplo no dia anterior e faria outro naquele dia, o que significava uma coisa: só receberia o pagamento na sexta-feira seguinte. O aluguel vencia no dia seguinte. Os armários da casa dela estavam vazios. E o filho dela estava com fome. Tinha pedido à supervisora um adiantamento do salário 2 dias antes e fora recusada, discretamente. Política da empresa, disseram, nada pessoal. Ela entendia, sempre entendia, mas entender nunca tinha enchido o estômago de ninguém. Enquanto carregava uma bandeja de prata com salgadinhos em direção ao solário onde os convidados do almoço se reuniam, avistou Camila perto da janela, num vestido azul claro, rindo de algo que uma amiga tinha dito. Uma taça de champanhe pendurada nos dedos como se não pesasse nada. O estômago de Marisa se revirou, não de fome dessa vez, mas do peso terrível e humilhante do que estava prestes a fazer. Ia pedir. Não queria. Cada instinto dentro dela gritava contra isso. Mas pensou na vozinha de Rafael naquela manhã, e algo no peito dela endureceu em determinação. Só um adiantamento. Só o suficiente para a comida. Pediria com discrição, com respeito, quando ninguém mais pudesse ouvir. Certamente uma mulher prestes a se tornar dona daquela casa, uma mulher com mais dinheiro do que Marisa conseguia imaginar, poderia ter um momento de generosidade para quem precisava. Deixou a bandeja numa mesinha, ajeitou o avental e caminhou até a janela onde Camila estava. Senhora, disse baixinho, eu poderia falar com a senhora um instante? A sós. Camila se virou, uma sobrancelha perfeitamente arqueada se erguendo. Vai levar só um momento, disse Marisa. Por favor, algo em seu tom, o por favor, o jeito como a voz dela quebrou um pouquinho naquela palavra pequena, fez Camila dar meio passo mais perto, curiosa apesar de si mesma. Marisa se inclinou e baixou a voz a quase um sopro. Meu filho não come direito há 2 dias. Eu estava esperando, se não for muito incômodo, conseguir um pequeno adiantamento do meu pagamento. Só o suficiente para ele passar até sexta. Eu não pediria se tivesse outro jeito. Por um momento, Camila não disse nada. O rosto dela estava indecifrável, parado como a superfície de um lago, um instante antes de uma pedra quebrá-la. Você acha que Marisa fez certo em pedir? Ou ela deveria ter encontrado outro jeito? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. O silêncio depois das palavras de Marisa se esticou por um tempo longo demais, longo o bastante para o estômago de Marisa despencar até os pés. Então Camila riu.
Não uma risada calorosa, não daquelas compartilhadas entre amigas. Um som curto, cortante, incrédulo. Do tipo que se faz quando alguém disse algo tão absurdo que nem merece uma reação de verdade. Você está me pedindo dinheiro, disse Camila, alto o bastante para a mulher mais próxima virar a cabeça. Não meu almoço de noivado. Sinto muito, senhora. Eu só... Você tem ideia de como isso parece? De como soa? A voz de Camila tinha subido e Marisa sentiu o calor subir pelo rosto enquanto mais cabeças se viravam. Eu tenho os fornecedores para administrar e 28 convidados chegando daqui a 1 hora. E você está aqui me implorando dinheiro como se eu fosse uma instituição de caridade. Não é uma esmola, disse Marisa, mais baixo agora, tentando puxar o momento de volta antes que crescesse mais. É o meu próprio salário, senhora, só adiantado. Meu filho, eu não ligo para o seu filho. As palavras saíram secas, rápidas, descuidadas. O tipo de crueldade que nem é planejada, que simplesmente escapa de uma pessoa que nunca precisou considerar o peso das próprias palavras antes. Não é hora nem lugar para isso. Marisa sentiu algo se fechar no peito. Algo que, um instante antes, estava aberto. Assentiu, murmurou um pedido de desculpas e foi pegar a bandeja que tinha deixado, querendo desaparecer de volta para a cozinha, onde pertencia, onde aquela casa queria que ela ficasse, invisível e grata. Mas do outro lado do salão, sem que nenhuma das duas percebesse no calor do momento, Eduardo Vasconcelos tinha ficado paralisado. Estava no meio de uma conversa com um velho sócio quando pegou o fim da discussão. Não tudo, mas o suficiente. O suficiente para ver os ombros de Marisa se encolherem para dentro. O suficiente para ver o rubor de vergonha subindo pelo pescoço dela. O suficiente para reconhecer a postura particular de alguém tentando se fazer menor para que o momento acabasse mais rápido. Ele se desculpou e começou a atravessar o solário, passando entre os grupos de convidados, a mandíbula travando a cada passo. Não chegou a tempo, porque, bem quando Marisa se virou para se afastar, o rosto de Rafael surgiu diante dos olhos dela. A vozinha dele naquela manhã, vai ter café da manhã hoje? E algo dentro dela se soltou de sua jaula cuidadosa. Ela se virou de novo. Por favor. Desce. E a voz dela se abriu de vez desta vez, crua e desprotegida. Não é por mim. Meu filho está com fome. Ele tem 5 anos. E não faz uma refeição de verdade há 2 dias. E eu estou implorando. Não porque quero te envergonhar, mas porque não tenho mais para onde correr. Trabalho nesta casa há 8 anos. Minha mãe trabalhou aqui 15. Minha avó começou 36 anos atrás, nesta mesma primavera. Nunca pedi nada a esta família que eu não tivesse ganhado. Estou pedindo agora porque meu filho está com fome e não existe vergonha maior do que essa. Nenhuma. O solário tinha ficado quieto o bastante para que suas palavras chegassem a cada canto. Por um segundo longo, algo quase parecido com compreensão cruzou o rosto de Camila. A menor, a mais breve fresta de humanidade. Depois, alguns dos convidados diriam que também viram aquilo. Aquele lampejo de algo que poderia ter se tornado um pedido de desculpas se tivesse tido espaço para crescer. Nunca teve chance. A mão de Camila se moveu antes que a mente dela parecesse alcançá-la. Um estalo seco no rosto de Marisa, que ecoou pelo piso de mármore e pelo teto alto. Pelas taças de cristal e pelos convidados que apenas observavam em silêncio. A cabeça de Marisa virou de lado. A mão dela voou até o rosto. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Uma taça de champanhe se espatifou no chão, esquecida na mão trêmula de alguém. E foi exatamente naquele momento que Eduardo Vasconcelos chegou à beira do pequeno grupo que tinha se formado. Perto o suficiente para ver a marca vermelha já florescendo no rosto de Marisa. Perto o suficiente para ouvir a voz de Camila, fria e cortante, já se justificando. Ela não tinha o direito de falar comigo desse jeito na frente dos meus convidados. Alguém precisa ensinar essa gente a... Chega. A palavra saiu de Eduardo como uma porta batendo, baixa e absoluta. O salão, que murmurava em choque, ficou completamente silencioso. Eduardo não olhou para Camila primeiro. Olhou para Marisa. Observou o jeito como ela ficava ali, uma mão ainda pressionada contra o rosto, olhos baixos,
ombros travados como se esperasse o próximo golpe. Não de Camila, mas dele, da casa, do mundo que nunca tinha dado o benefício da dúvida a uma mulher como ela. Marissa, disse, e sua voz agora era gentil. Mais gentil do que qualquer pessoa naquele salão já tinha ouvido dele falar. Você está bem? Ela olhou para cima, surpresa. Em 8 anos de serviço, Eduardo Vasconcelos nunca tinha feito essa pergunta na frente de outras pessoas. Empregados deveriam ser vistos, não ser o centro das atenções. E, no entanto, ali estava ele, 28 anos, dono da casa, voltando todo o peso de sua atenção para a única pessoa naquele salão que todo mundo tinha sido treinado a ignorar. Estou bem, senhor, Marisa sussurrou, embora a voz tremesse. Eu não devia ter. Você não fez nada de errado. Disse isso claramente, com firmeza, alto o bastante para o salão ouvir. Então se virou devagar para encarar Camila. A expressão no rosto dele era uma que nenhum dos convidados jamais tinha visto ali. Não exatamente raiva. Algo mais frio e mais firme que raiva. Algo que parecia um homem recalculando tudo o que pensava saber. Camila abriu a boca. Eduardo, você não entende. Ela veio até mim e exigiu. Eu ouvi o que ela disse. A voz dele estava calma, mas havia aço por baixo agora. Ouvi cada palavra. Os convidados ao redor tinham ficado completamente em silêncio. O tipo de silêncio que vem bem antes de algo mudar para sempre num salão. Você já viu alguém revelar o verdadeiro caráter num único momento? Do jeito que Camila acabou de fazer. Conta pra gente nos comentários abaixo. E então tudo mudou num único instante. Eduardo ficou ali parado pelo que pareceu uma eternidade. Mas foram apenas alguns segundos. Os olhos dele indo entre o rosto corado e defensivo de Camila e a mão trêmula de Marisa, ainda pressionada contra o rosto avermelhado. 28 convidados ficaram congelados ao redor deles. Taças de champanhe esquecidas. Conversas mortas na garganta. Em algum lugar atrás dele, um quarteto de cordas contratado para a ocasião errou uma nota e parou por completo. O silêncio no salão era pesado demais para a música sobreviver ali. Ela pensou no pai, que tinha construído aquela casa até virar um império, mas nunca tinha levantado a voz para as pessoas que a mantinham funcionando. Pensou na mãe, que costumava dizer que dava para aprender tudo sobre uma pessoa observando como ela tratava alguém que não podia fazer nada por ela em troca. Pensou em Odete Albuquerque, avó de Marisa, que tinha trabalhado naquela mesma casa por 21 anos antes mesmo de ele nascer. Que uma vez tinha ficado sentada com ele por 1 hora, quando ele tinha 5 anos e estava assustado durante uma tempestade, cantarolando um hino antigo até ele adormecer, porque os próprios pais tinham saído para algum evento parecido com aquele. 36 anos, sua família tinha administrado aquela casa sobre a espinha dorsal silenciosa e fiel das mulheres Albuquerque. E num único momento descuidado, Camila tinha acabado de mostrar a ele exatamente quanto valiam esses 36 anos. Você bateu nela, disse por fim, e a voz dele era baixa, mas carregava até o último canto do solário. Na minha casa, na frente dos meus convidados, porque ela te fez uma pergunta que você não gostou. Eduardo, por favor, você está transformando isso em algo que não é. Estou transformando isso exatamente no que é. Deu um passo mais perto dela. Perto o suficiente para que só ela pudesse ver de verdade a profundidade do que tinha mudado atrás dos olhos dele. A família dessa mulher serve esta casa há 36 anos. A avó dela ficou comigo quando eu era criança e os meus próprios pais não podiam se dar ao trabalho. A mãe dela cuidou do meu pai na doença final dele com mais paciência e amor do que metade das pessoas nesta sala já mostrou a alguém. E a própria Marisa deu 8 anos de serviço leal e discreto a esta família, nunca pedindo nada além do que tinha ganhado. Até hoje, quando o filho dela estava com fome e ela encontrou coragem para pedir mesmo assim. O rosto de Camila tinha ficado pálido, a confiança escorrendo dele em tempo real, enquanto ela começava a entender, talvez pela primeira vez, o verdadeiro peso do que tinha feito. Eu não sabia sobre a família dela. Não sabia. Não é essa a questão, Camila. A voz de Eduardo estalou como um chicote.
afiada o bastante para vários convidados se encolherem. A questão é que um ser humano te disse que o filho dela não comia há 2 dias. E sua resposta foi bater no rosto dela na frente de 28 pessoas. Não por causa de quem é a família dela, por causa de quem você é. O salão tinha ficado tão silencioso que Marisa conseguia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Queria desaparecer. Queria que o piso de mármore se abrisse e a engolisse inteira, em vez de ficar parada no centro daquilo se desfazendo. Não era isso que ela queria. Não tinha querido custar a esse homem o noivado dele, a felicidade dele, o futuro que ele construíra com cuidado. Abriu a boca para falar, para suavizar tudo, para encolher de volta ao tamanho invisível que o mundo esperava dela. Mas Eduardo não tinha terminado, e algo no rosto dele dizia que tentar detê-lo agora seria como tentar deter uma onda que já estava quebrando na praia. Endireitou os ombros, olhou ao redor para os rostos atônitos de seus convidados, os sócios, as famílias mais ricas da cidade, as pessoas cujas opiniões ele tinha passado anos cultivando com cuidado. E então, fez algo que seria assunto no condado por meses. Levantou a mão e apontou para a porta da frente. "Quero que você saia da minha casa", disse a Camila. "Agora." Um suspiro coletivo percorreu o solário. A taça de alguém escorregou dos dedos e se espatifou no chão sem que ninguém notasse. "Eduardo." A voz de Camila tinha ficado fina, incrédula. "Você não pode estar falando sério. Nosso noivado, nosso casamento é em 2 meses. Todo mundo que a gente conhece está bem aqui. Estou completamente falando sério." A voz dele não vacilou, não amoleceu, não deixou espaço para negociação. "Eu construí esta vida sobre a espinha dorsal de pessoas que esta família nunca agradeceu direito. Não vou me casar com uma mulher que acha que bater no rosto de uma delas é uma resposta aceitável para o desespero de uma mãe. Isso não é sobre uma cena, Camila. É sobre quem você é quando acha que ninguém importante está olhando. Bom, todo mundo que importa estava olhando hoje. Você está me humilhando na frente de todo mundo que eu conheço." "Você se humilhou sozinha", disse Eduardo. E pela primeira vez, a voz dele estalou, não de raiva agora, mas de algo mais perto do luto. O luto de um homem percebendo que quase construiu todo o seu futuro sobre uma base que não entendia de verdade. "Eu só fiz questão de que todo mundo visse isso claramente." Camila ficou parada por um longo momento congelado, a boca abrindo e fechando como se buscasse palavras fortes o bastante para desfazer o que tinha acontecido. Nenhuma veio. Devagar, a cor sumiu do rosto dela e foi substituída por algo mais frio. Humilhação azedando rápido em fúria. "Você vai se arrepender disso", disse, baixo o bastante para só quem estava mais perto ouvir. "Todo mundo vai saber como você me envergonhou por causa de uma empregada qualquer." "Uma empregada qualquer?" repetiu Eduardo e se virou deliberadamente para olhar Marisa, que ainda estava parada, congelada, perto da janela, uma mão pressionada contra o rosto, lágrimas agora escorrendo em silêncio pelo rosto. Não pelo tapa, mas pela reviravolta impossível e vertiginosa de tudo que ela esperava que aquele dia se tornasse. "O nome dela é Marisa Albuquerque, e ela tem mais dignidade no dedo mindinho do que você mostrou nos 6 meses em que te conheço." O rosto de Camila desmoronou, não de remorso, mas de um tipo de orgulho frio e ferido. Olhou ao redor para os convidados, buscando aliados, simpatia, alguém que se posicionasse ao lado dela. Ninguém o fez. Virou nos calcanhares, o vestido azul claro rodopiando em torno dos tornozelos, e saiu do solário sem mais uma palavra. O som dos saltos contra o mármore foi o único ruído na sala silenciosa, até a porta da frente bater em algum lugar ao longe. Por um longo momento depois que ela se foi, ninguém falou. Ninguém se moveu. O almoço de noivado que Eduardo Vasconcelos tinha passado semanas planejando acabara de desmoronar diante das próprias pessoas que deveria impressionar. Ele se virou de volta para Marisa e, pela primeira vez naquele dia inteiro, sua voz era gentil de novo, quase insuportavelmente. "Sinto muito", disse. "Sinto que demorou tanto. Sinto que você teve que ficar aqui e implorar por algo que deveria ser seu, sem discussão." Marisa balançou a cabeça, as lágrimas ainda caindo livremente agora. "Senhor, eu nunca quis nada disso." "Eu sei", disse ele.
Sei que você não quis. O que você faria se estivesse no lugar de Marisa? Conta a gente com sinceridade nos comentários. Marisa ficou parada na pia da cozinha aquela noite, observando as bolhas de sabão escorrerem por um prato que já tinha lavado 2 vezes. A mente dela emaranhada demais para notar que as mãos tinham parado na água fria. Rafael dormia no quarto ao lado, finalmente. A barriga cheia pela primeira vez em dias. Eduardo tinha insistido, antes de ela sair da mansão naquela noite, em mandá-la para casa com 2 sacolas cheias de compras e um envelope que, quando ela abriu em particular no corredor, fez as mãos dela tremerem tanto que quase deixou cair. Muito mais do que um adiantamento, muito mais, se fosse honesta, do que sentia que merecia, só por contar a verdade sobre a própria fome e a do filho. Mas o dinheiro não era o que a mantinha acordada naquela noite. Encarando o próprio reflexo na janela escura da cozinha, era a culpa. Tinha custado a um homem bom seu noivado. Fosse lá o que Camila era, fosse qual crueldade vivesse sob aquele exterior polido, Eduardo tinha escolhido ela. Tinha planejado um casamento em torno dela, tinha construído 2 meses de esperança com ela dentro. E num momento desesperado, nascido da fome e do medo, Marisa tinha desfeito tudo isso na frente de 28 testemunhas. Pensou na avó Odete, que sempre dizia que as mulheres Albuquerque não faziam onda naquela casa. A gente faz o nosso trabalho, filha, e deixa a família Vasconcelos viver a vida deles. É assim que uma família como a nossa sobrevive 36 anos num lugar desses. Marisa tinha quebrado essa regra silenciosa naquele dia. E, embora Eduardo tivesse sido nada além de gentil sobre isso, ela não conseguia sacudir o medo de ter quebrado outra coisa também. Algum equilíbrio cuidadoso e invisível que tinha mantido a família dela segura e empregada por 2 gerações. Mal dormiu naquela noite. Quando a manhã chegou, se vestiu para o trabalho com o estômago embrulhado outra vez, certa de que aquele seria o dia em que tudo desabaria sobre ela. Certamente alguém naquela família, algum primo ou conselheiro ou assessor, insistiria para que ela fosse demitida discretamente, do jeito ordenado como essas coisas eram sempre resolvidas. Um escândalo era um escândalo, e alguém sempre tinha que pagar por ele. Raramente era a pessoa rica no centro dele. Chegou ao Solar Vasconcelos e encontrou a casa estranhamente contida, a equipe se movendo pelas rotinas da manhã, com vozes baixas e cuidadosas, todo mundo claramente ainda processando o que tinha acontecido no dia anterior. Manteve a cabeça baixa, foi direto para a cozinha, e mal tinha amarrado o avental quando uma das gerentes da casa, uma senhora mais velha chamada Irene, que trabalhava ali quase tanto tempo quanto Marisa, apareceu na porta com uma expressão indecifrável. "O senhor Vasconcelos quer te ver", disse Irene, no escritório dele. O estômago de Marisa despencou direto pelo chão. Caminhou pelo corredor comprido até o escritório dele, com a sensação particular e oca de alguém caminhando em direção a um veredito que já sabia decidido. Bateu de leve, e a voz dele, calma como sempre, disse para entrar. Eduardo estava de pé junto à janela quando ela entrou. De costas para ela, olhando para os jardins que a família dele cultivava havia gerações. Virou-se quando ouviu a porta fechar. "Sente-se, por favor", disse, indicando a cadeira do outro lado da mesa. Ela se sentou, mãos apertadas no colo, se preparando para o que viria. "Imagino que você passou a noite toda com medo de que eu fosse te demitir", disse ele. E havia algo quase triste no jeito como disse isso, como se a própria suposição o incomodasse mais do que qualquer outra coisa. "Eu não te culparia, senhor", disse ela baixinho. "Causei muito problema para o senhor. Você disse a verdade", disse ele, às suas próprias custas, nas circunstâncias mais difíceis possíveis, porque seu filho estava com fome. Se alguma coisa nesta casa precisava mudar por causa de ontem, nunca seria o seu emprego. Ela olhou para ele, incerta. "Passei a noite toda pensando", continuou ele, movendo-se para sentar na borda da mesa em vez de atrás dela. Um gesto pequeno que de algum jeito fazia a sala parecer menos um escritório e mais 2 pessoas simplesmente conversando. Em quanto tempo sua família deu a esta casa tudo, silenciosamente, fielmente, sem reclamar, e em quão pouco esta família, a minha família, realmente enxergou você por isso. Meu pai pagava bem, tentei fazer o mesmo,
Mas pagar alguém de forma justa e enxergar essa pessoa, verdadeiramente enxergá-la como um ser humano inteiro, com uma vida e dificuldades fora destas paredes, são duas coisas muito diferentes. Ontem me mostrou o quanto eu tinha falhado na segunda parte. O Senhor não me deve mais nada do que já me deu, disse Marisa, embora a voz vacilasse. Discordo. Ele pegou uma pasta na mesa e colocou diante dela. Conversei com meu contador esta manhã. A partir de agora, seu salário está sendo ajustado. Não como adiantamento, não como caridade, mas como compensação justa e atrasada por 8 anos de serviço que mantiveram esta casa funcionando silenciosamente, sendo pago muito abaixo do que valia. Também está sendo criado um fundo em nome da sua avó para emergências da equipe, comida, custos médicos, qualquer coisa que não deveria ter que esperar até o pagamento de sexta-feira. Ninguém nesta casa deve nunca mais precisar ficar numa sala implorando para alimentar o próprio filho. Marisa olhou para a pasta, depois para ele, sem conseguir encontrar palavras firmes o bastante para falar. Tem mais uma coisa, acrescentou Eduardo, mais baixo agora. O Rafael. Soube que ele é inteligente, adora dinossauros, desenhos, esse tipo de coisa. Ela assentiu, a garganta apertada. Existe um programa de bolsas no colégio da cidade, um que minha família financia discretamente há anos, mas nunca usou de verdade para as famílias que realmente trabalham nesta casa. Eu gostaria que o Rafael fosse considerado, se você estiver de acordo. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedi-las, e desta vez não nasciam de medo ou exaustão, mas de algo que ela não se permitia sentir havia muito tempo. O estranho e avassalador alívio de ser vista. Por quê? Conseguiu perguntar. Por que agora, depois de tudo isso? Eduardo ficou quieto por um momento, olhando para as próprias mãos. Porque ontem, vendo Camila bater em você, entendi algo sobre mim mesmo que não gostei. Construí uma vida em torno de conforto e conveniência, e nunca parei para perguntar se a base debaixo desse conforto era justa. Você me obrigou a fazer essa pergunta, Marisa. Eu que devo a você por isso, não o contrário. Você já teve que fazer uma escolha tão difícil quanto essa, entre ficar em silêncio e falar uma verdade que poderia custar tudo? Conta sua história abaixo. 3 meses depois, numa tarde quente de sábado, Marisa ficou parada na beira do mesmo solário onde tudo tinha mudado, segurando a mão de Rafael e observando a luz do sol derramar dourado pelo piso de mármore. O salão parecia diferente agora, não porque algo tivesse sido reconstruído ou redecorado, mas porque o ar ali dentro parecia diferente, mais leve de algum jeito. Do jeito que uma casa se sente quando algo honesto finalmente foi permitido acontecer dentro de suas paredes. Ela tinha vindo a convite pessoal de Eduardo para celebrar o aniversário de 36 anos do serviço de sua família ao Solar Vasconcelos. Uma pequena reunião que ele tinha insistido em organizar. Não um evento grandioso como aquele que tinha terminado tão mal meses antes, mas algo mais quieto e verdadeiro. A equipe atual da casa estava lá, junto com 2 primas de Marisa e sua tia idosa, que uma vez trabalhara como cozinheira naquela mesma cozinha, décadas atrás. Eduardo estava perto da mesma janela onde Camila um dia estivera com sua taça de champanhe, embora agora o espaço abrigasse uma fotografia em vez disso. Uma foto antiga, em tom sépia, de Odete Albuquerque no dia em que começou a trabalhar no Solar Vasconcelos, 36 anos atrás, quase na mesma semana. Ela teria gostado disso, disse Eduardo, vindo ficar ao lado de Marisa enquanto ela estudava o rosto jovem e sem rugas da avó na fotografia. Só a conheci algumas vezes antes de ela falecer, mas me lembro dela claramente. Tinha um jeito de fazer uma sala parecer menos fria só por estar nela. Ela dizia a mesma coisa sobre bondade, disse Marisa suavemente, que não custa nada dar e muda tudo para quem recebe. Rafael puxou a mão da mãe, erguendo uma pasta cheia de desenhos. Dinossauros principalmente, mas também um esboço cuidadoso da mansão em si, com 5 pequenas figuras de palito paradas na frente, rotuladas com a letra cuidadosa de uma criança. Bisavó, vovó, mamãe, eu e o senhor Vasconcelos. Eduardo se agachou até a altura dos olhos de Rafael, estudando o desenho com genuíno carinho. Isso é realmente algo especial, Rafael.
Você tem talento de verdade. Eu vou ser arquiteto, anunciou Rafael, com aquela confiança total e inabalável que só uma criança de 5 anos consegue carregar. Vou construir casas onde ninguém nunca passa fome. Algo no rosto de Eduardo mudou, suave e desprotegido. Não tenho a menor dúvida de que vai. Mais tarde, enquanto a pequena reunião se encerrava e os convidados começavam a se despedir, Marisa se encontrou parada de novo perto da janela. A luz quente do fim de tarde caindo sobre o mesmo chão onde ela um dia tinha ficado tremendo, esperando um tapa que nunca viu vir e uma verdade que nunca esperou dizer em voz alta. Pensou em como tinha chegado perto de ficar calada naquele dia, de engolir a própria fome e a do filho, do jeito que a família dela sempre tinha aprendido a fazer. Do jeito que 3 gerações de mulheres Albuquerque tinham aprendido a fazer para sobreviver em casas como aquela. Pensou em como o mundo tinha ensinado a ela, repetidas vezes, que mulheres como ela deveriam ser quietas, gratas, invisíveis. E como por um momento desesperado, ela tinha se recusado a ser qualquer uma dessas coisas, e isso tinha custado um rosto machucado, mas devolvido algo que ela nem sabia que tinha perdido, sua voz. Eduardo apareceu de novo ao lado dela, 2 xícaras de chá nas mãos, oferecendo uma a ela. Nunca tive a chance de te agradecer de verdade, disse, por aquele dia. O Senhor já me agradeceu bastante, Senhor, mais do que suficiente. Não pelo dinheiro, disse, balançando a cabeça devagar, pela verdade. Construí uma vida inteira sobre suposições que nunca questionei, que as coisas estavam bem porque pareciam bem, que as pessoas estavam contentes porque nunca reclamavam. Você me ensinou que silêncio não é a mesma coisa que paz. Às vezes, é só medo usando um rosto calmo. Marisa sorriu, pequeno e verdadeiro. O sorriso com o dentinho separado que não usava havia mais tempo do que conseguia lembrar. Minha avó dizia algo parecido também. Dizia que a coisa mais corajosa que uma pessoa quieta pode fazer é finalmente falar. Ficaram parados juntos em silêncio confortável por um momento, observando Rafael correr rindo pelo gramado lá fora, perseguindo um dos cachorros da propriedade em círculos largos e alegres. O riso dele carregando claro e brilhante pelas portas abertas. 36 anos atrás, Odete Albuquerque tinha atravessado a porta dos fundos daquela casa, procurando apenas trabalho suficiente para alimentar a família. Ela jamais poderia ter imaginado que, meio século depois, sua neta estaria de pé na sala da frente daquela mesma casa, convidada em vez de chamada, vista em vez de ignorada. O riso do filho dela enchendo corredores, que antes só ecoavam com passos quietos e cuidadosos. Algumas casas levam gerações para realmente mudar, mas às vezes, tudo o que é preciso é um momento honesto. Uma pessoa corajosa o bastante para perguntar, e uma pessoa decente o bastante para finalmente escutar. Isso, no fim, era tudo. A bondade não custa nada, mas a ausência dela custa tudo. E às vezes a verdadeira medida de uma pessoa não é como ela trata quem pode fazer algo por ela, mas como trata quem não pode. Para todo mundo que ficou com essa história até o fim, muito obrigado. A história de Marisa nos lembra que a dignidade não é algo que ninguém pode tirar de você. Não importa quão pequeno o mundo tente te fazer sentir. Se existe alguém na sua vida que discretamente dá mais do que recebe, talvez hoje seja o dia de dizer a essa pessoa que você a enxerga também. Se essa história tocou algo em você do jeito que tocou a gente enquanto contávamos, faz um favor pra gente e deixa o like. Isso realmente ajuda essa história a chegar em mais gente que precisa ouvi-la. E se você é novo por aqui, se inscreve, porque a gente compartilha histórias reais e sinceras como essa toda semana. Histórias sobre a força quieta que é preciso ter para simplesmente continuar seguindo em frente. A gente adoraria saber qual parte da história de Marisa tocou mais fundo em você. Deixe um comentário abaixo. A gente lê cada um deles. E se você conhece alguém que precisa hoje de um lembrete de que a voz dele importa, manda esse vídeo para essa pessoa. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima história.